Se um sacerdote morresse lá dentro do sangue, então pegava-se a corda e puxava-se o sacerdote para fora. Né? E, bom, essa história tem sido muito contada, mas se sabe que isso não é verdade. É só você fazer uma pesquisa e você vai ver que isso nunca foi ensinado. Eu só quero ler aqui rapidamente para você um testemunho de um estudioso, um professor do hebraico, estudioso do judaísmo antigo, Dr. Wave Nineway. Ele diz o seguinte: a corda amarrando o sumo sacerdote é apenas uma lenda. Ela tem origens obscuras lá na Idade Média. Começou lá essa história. Quem inventou essa história, não sei. Foi um monge. É uma história muito bonita, na verdade. Faz sentido. É cativante. O pessoal até hoje prega isso. Mas é uma história inventada, é uma fábula. E ela continua sendo ensinada até hoje. Não é encontrado em qualquer lugar na Bíblia, nos apócrifos, nos manuscritos do Mar Morto, nos livros de José, o historiador judeu, o Talmud, o Mishnah, que é um livro do próprio Talmud também, ou qualquer outra fonte judaica. Ela simplesmente não existe. Então nunca aconteceu tal coisa. Mas é verdade que Deus disse que se o sacerdote entrasse de uma forma irregular, ele iria morrer. Agora, como eu disse, nós não saberíamos de que forma e nem sabemos se seria de imediato. E como eu disse, se era para ele sofrer esse tipo de juízo, de pena capital de Deus, eu acho que Deus pelo menos faria isso, ele deixaria então o sacerdote sair, porque o povo de Israel saberia que Deus aceitou toda aquela oferta quando ele botava o seu rosto, colocava os seus pés para fora da porta do santuário. Quando eles viam o sumo sacerdote vivo lá perante eles, então havia uma grande festa, uma grande alegria, porque eles entenderam que o seu sumo sacerdote foi poupado e o sacrifício pelos seus pecados foi aceito por Deus. Verdade. Então era a melhor forma de saber se Deus aceitou ou não. Se Deus não aceitasse, ele faria o sumo sacerdote morrer diante do povo. E não lá dentro do santuário, uma corda puxando. Isso é uma história inventada. Então não era assim. Mas tem muita gente que gosta dessa história. Eu também gostava. Fiquei triste quando soube que não era uma história verdadeira. Ah, tudo bem. Nós não podemos ficar com tradições da vida toda, não é verdade? Se tem o que mais temos nessa mensagem é tradição. E aqui nós temos que tentar desfazer essa tradição. Amém. Amém. Então são coisas pequenas, é uma informação aqui que eu estou trazendo para os irmãos, que alguns conheçam, né? Então não esqueça. Eu tenho uma história para te contar, uma corda agora você já está entendendo. Ok. Agora veja, eu quero aqui defender essa minha teoria, que é uma teoria, você não é obrigado a concordar comigo. Deus disse que se entrasse de uma forma irregular ia morrer, mas não quer dizer que ia morrer ali imediatamente. Né? E eu estou dizendo isso com base em algumas pesquisas que eu fiz, porque nós temos registrado aí na história algumas pessoas que entraram lá no Santos dos Santos, gentios, pior ainda, nem eram judeus, gentios. E essas pessoas que entraram no Santos dos Santos não morreram de imediato, morreram, sim. Sofreram alguma espécie de juízo, é como alguns interpretam, mas não foi de imediato. Nós podemos tomar como exemplo aquele Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, um rei Seleucida, o Sírio, que lá no ano 168 a.C., ele profanou o santuário. Ele entrou no Santo dos Santos, pegou porcos, sacrificou porcos, que é um animal impuro, de acordo com a lei, derramou o sangue de porcos ali, dentro do Santo dos Santos, ele fez coisas horríveis. Ele profanou o templo de Deus, e ele morreu quando fez isso? Não. Logo ali, de imediato? Não. Mas ele teve vários outros problemas, ele teve outras lutas e batalhas, e a história conta que dali 4 anos este homem foi acometido de uma doença inexplicável, não sabe até hoje o que foi, se foi um tumor, um câncer desconhecido. Este homem simplesmente se enfraqueceu e morreu. Dali 4 anos. José, no seu livro, conta que alguns diziam que este Antíoco morreu porque ele havia profanado um templo da deusa Diana. Ele gostava de profanar templos. Mas então José diz, não, ele morreu sim com uma maldição divina, mas por ter profanado do santuário de Deus, porque ele entrou lá no Santo dos Santos, ele profanou no templo. Ele morreu, mas não foi de imediato. Nós temos um outro exemplo de um outro general romano, que uma vez entrou no Santo dos Santos, muito conhecido, chamado Pompeu, no ano 63 a.C.
Pompeu, um general romano, era a autoridade máxima em Roma naquela época, e ele cercou Jerusalém por 3 meses, até que ele conseguiu chegar próximo ao templo. Naquela época, o acesso ao templo era muito complicado, era muito difícil, tinha uma espécie de abismo, era muito difícil. Então, a duras penas, este homem ali, com insistência, depois de 3 longos meses, ele então conseguiu adentrar no templo. E lá dentro, no pátio do templo, havia milhares de judeus. 12.000 judeus morreram naquela batalha. E quando Pompeu então conseguiu vencer as muralhas, os obstáculos, diz a história que Pompeu, ele entrou dentro do templo, abriu o véu e entrou dentro do Santo dos Santos. O que foi uma coisa terrível, foi uma blasfêmia, foi uma grande profanação para os sacerdotes naquele dia, que chegavam a implorar, em hebraico, obviamente, que eles estavam entendendo, para que ele não fizesse isso, não entrasse, não violasse as suas leis. Mas acontece que ele entrou de mais de curioso. E vou dizer por que foi apenas de curioso, porque naquele tempo se inventava muitas histórias, criava-se muita história sobre o que podia haver lá dentro do véu. Alguns diziam que havia animais, sangue de animais, ou animais que se criavam, que mulheres estivessem lá dentro, enfim, havia muitas histórias. Então ele queria conferir em loco, pessoalmente, para ver exatamente o que havia lá dentro. E foi uma decepção, porque não tinha nada. Eu creio que só havia ali os rolos ali guardados, né? Mas a história diz que este homem foi muito respeitoso com a fé judaica. Ele preservou a religião judaica, ele não violou o templo, ele somente entrou ali de curioso, mas embora ele fez por ignorância, porque a lei disse que não podia, mas ele preservou todas as coisas que estavam ali, inclusive ele mesmo instituiu os sacerdotes depois. Havia ali vários objetos, ele não tocou em nada, não violou nada. Diz que havia ali também 2.000 talentos de ouro, não faço ideia de quanto que seria em termos de hoje, mas era muita coisa, muito dinheiro. Ele não tocou em nada, ele preservou a fé judaica e foi embora. E nada aconteceu com este homem. A história depois conta que dali a alguns meses, este mesmo Pompeu, ele resolveu criar uma espécie de triunvirato, dividindo o reinado de Roma em 3 generais. Então Roma ficou ao poder deste Pompeu e mais um outro chamado Crasso e um outro que ficaria muito famoso depois, que foi César, Júlio César. Pompeu inclusive era casado com a filha de Júlio César. Ok, agora por que eu estou contando isso? Porque um desses generais também resolveram entrar no Santo dos Santos, que foi Crasso. Crasso queria fazer uma guerra com os reis partos, é isso? Não teve reis partos. E ele não tinha dinheiro para financiar essa batalha. Então ele se lembrou que Pompeu entrou no Santo dos Santos e achou muita riqueza, muito tesouro lá, e ele não tocou em nada, nem naqueles 2.000 talentos de ouro. Então ele pensou, Crasso pensou, mas é lá que eu vou conseguir meu dinheiro para a batalha. Então Crasso foi até Jerusalém, entrou lá no templo, os sacerdotes imploraram para que ele não violasse as suas leis, não entrasse no Santo dos Santos, e ele até prometeu que ele ia fazer isso. Então, em prol disso, o sacerdote lá deu muito dinheiro, eles tinham muita coisa. E dali um dia ou dois, não demorou muito, este Crasso rompeu sua própria palavra e resolveu entrar no templo e foi até o Santo dos Santos, pôs os pés lá dentro e saqueou tudo que estava lá. Inclusive aquele dinheiro que o Pompeu preservou, poupou, não tocou, Crasso foi lá, tirou tudo, aqueles 2.000 talentos de ouro e mais um monte de coisa. E assim ele conseguiu dinheiro para investir nessa batalha. E essa batalha começou dali a algumas semanas. Na primeira batalha que ele teve com aqueles reis partos, este homem Crasso morreu. E inclusive sua cabeça foi decepada, foi cortada, e dizem que foi colocado numa espécie de conserva, não sei se foi numa tigela de metal, de vidro, se existisse naquele tempo, e levaram para um dos generais, que lhe derrotaram, e diz a história que um dos generais, inclusive, pegou ouro derretido, e derreteu e colocou na boca ali daquele Crasso, dizendo, já que você ama tanto ouro, agora bebe ouro. Este Crasso era muito conhecido por ser muito ganancioso, e ele pagou um preço muito caro pela sua ganância. Esse teve um juízo muito rápido, foi ali questão de que semanas, meses, não sei, né? O juízo foi muito rápido que veio sobre ele, porque ele pôs os pés no Santo dos Santos. E embora o Pompeu, voltando agora a Pompeu, embora ele tenha sido até respeitoso pela igreja judaica, ele teve um fim, não foi um fim triste não. Se você quer aludir também por ele ter posto o pé no Santo dos Santos, é com você. Eu sei que depois de algum tempo,
Quando sua esposa faleceu, ele entrou em briga com seu próprio sogro, Júlio César, e então eles tiveram uma batalha e Pompeu perdeu a batalha na Grécia, então se refugiou no Egito, e lá no Egito ele acabou sendo morto. Sua cabeça também foi cortada, decepada e levada até Júlio César, que até ficou assustado quando viu a cabeça dele, mas ao mesmo tempo aliviado, porque era o inimigo menos. Então veja, todos que puseram os pés dentro dos Santos não tiveram um fim feliz, um fim bom. Mas nenhum deles morreu de imediato. Você está entendendo o que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando todas essas histórias? Deus disse que quem entrasse lá morreria. Mas não quer dizer que ia morrer imediatamente ali. Deus ia fazer alguma coisa, seu juízo ele ia, com certeza, no tempo dele, da maneira dele. Ok? Amém. Agora, voltando a tocar nesse assunto do véu, aquele véu que fazia a separação, as Escrituras nos mostram as dimensões que esse véu possuía, e essas dimensões elas variavam conforme as épocas, porque no tempo de Moisés, no santuário lá no deserto, o véu tinha uma dimensão. Depois, quando Salomão construiu o templo, o véu tinha uma outra dimensão bem maior. Bem mais tarde, depois, isso foi depois de Pompeu, Herodes se apossou ali como rei, ele retificou o templo e construiu um véu também com dimensões ainda maiores, né? Então, nos dias de Moisés, lá o véu era de 4,5 metros, tanto de altura como de largura. Já nos dias de Salomão, o véu tinha 30 côvados, ou seja, 13,5 metros de altura. 13. Muito alto, muito grande. Porém, depois, nos dias de Herodes, que aí é os dias de Jesus, né? O véu tinha 18 metros de largura por 18 de altura. E isso que encontra o próprio José no seu livro, porque ele também era contemporâneo de Jesus. E também eles registraram que a espessura do véu era de 12 centímetros, ou seja, era muito grosso. José, no seu livro mesmo, conta que se fosse amarrado um cavalo em uma ponta e outro cavalo em outra para tentar puxar, eles não teriam força para rasgar, de tão grosso e tão espesso que era aquele véu. Por isso que eu disse para você no início que aquele véu, quando se rasgou, não foi um fenômeno natural, foi algo sobrenatural que aconteceu ali. Amém? Amém. E você vai fazer a pesquisa, você vai ver que os judeus estão se preparando para construir um outro templo, no terceiro templo, e dizem que o véu já está pronto. Senhoras lá, uma comunidade de Siló, já fizeram o véu. O véu, eu peguei as dimensões aqui, ele tem 20 metros de altura, 10 de largura e 10 centímetros de espessura. Já está pronto. A partir do momento em que liberarem lá para construir o templo, eles já estão bastante adiantados. Os utensílios, muita coisa já está pronta. Agora veja, nós entendemos pelas Escrituras, e principalmente pela Escritura de Hebreus, eu quero ler aqui com você, que nos mostra que, na verdade, aqueles utensílios, tudo aquilo que você vê lá, os sacerdotes fazendo lá no santuário, no templo, aquilo tudo, na verdade, era apenas uma alegoria daquilo que o Messias, daquilo que o Cristo haveria de fazer por nós, porque, na verdade, Jesus, hoje, ele está cumprindo esse papel de sumo sacerdote da igreja, amém? Amém. E Jesus, como você sabe, ele cumpriu todos os tipos, todas as sombras da lei. E lá em Hebreus 9, quero ler com você, o autor ali esclarece que Jesus cumpriu todos aqueles tipos que falavam acerca do templo, do santuário, do véu. Vamos ler isso. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. Aqui diz: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino, e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro, e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, quer dizer, o santo lugar. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama os santos dos santos, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez ali, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório.
das quais coisas não falaremos agora particularmente, porque tudo isso tinha um símbolo. Né? Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, na parte do santo lugar, ok? Cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, olha lá, Aleluia. Santuário celestial, daquele que foi modelo para o terreno. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, Aleluia. que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Jesus foi uma oferta para Deus. Aleluia. Purificará também as vossas consciências, obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, quer dizer, os eleitos, os predestinados, recebam a promessa da herança eterna. Diga graças a Deus. Ou seja, resumindo, aqui este autor está dizendo, não há mais separação. Aquele véu fazia uma separação, mas agora o véu foi rasgado, foi rompido, então não há mais separação. Agora o crente tem acesso aos santos dos santos. Amém. Ele pode simplesmente dobrar os seus joelhos e ter acesso aos santos dos santos. Coisa que somente o sumo sacerdote podia fazer uma vez no ano, agora o filho e a filha de Deus têm acesso a isso. Amém. E mais, a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados. Então veja, aquilo era uma alegoria dos bens vindouros que ali já estão se cumprindo quando Cristo veio para cumprir a lei, cumprir as Escrituras. Isso tudo eram tipos. E o véu rasgado, aquilo também pode ser um tipo de coisas que aconteceram. As Escrituras mostram, nós já tratamos disso em outra ocasião, que quando alguém perdia um filho, um parente, as pessoas ficavam enlutadas e rasgavam suas vestes, não é isso? A Escritura mostra que Jó rasgou as vestes quando soube da morte dos seus filhos. Jó rasgou suas vestes. Jacó, em especial Jacó, com isso que quero trabalhar, Jacó rasgou também suas vestes quando soube da falsa notícia da morte de José. Lembra disso? Jacó disse, isso eu contei numa outra mensagem, Jacó disse ao seu filho José, seus irmãos estão apacentando ovelhas lá em Siquém. Eu quero que você vá lá em Siquém, veja como é que estão os teus irmãos, mas depois eu quero que você volte para mim e traga a mim sinais. A palavra no hebraico lá, eu lembro que parece que é arrobá, que quer dizer provas, garantias. Ou seja, Jacó disse, eu quero que você traga para mim sinais e garantias que prove e garante para mim que os teus irmãos lá estão bem, estão sãos, estão salvos. Então José foi lá em busca dos seus irmãos já não estavam mais Siquém, estavam em outro lugar. Alguém avisou, sim, eu vi os teus irmãos para lá, e ele foi para outro lugar. E você sabe a história, não vou contar toda. Os irmãos não gostavam, tinham ciúmes de José. Então eles venderam para mercadores lá em Egito, algo assim, e depois foi levado para o Egito. E eles chegaram depois do seu pai, que amava tanto José, e contaram aquela história mentirosa de que José tinha sido morto. E você lembra que a Escritura relata que a dor de Jacó ao receber essa falsa notícia foi tão forte que diz que ele rasgou as suas vestes e chorou amargamente pela perda do seu filho.
E aquele véu que foi rasgado lá no santuário, era como se Deus também estivesse demonstrando isso. Porque ali no Calvário, o seu filho foi sacrificado. O seu filho foi morto. E Deus, para demonstrar a Israel que estava rejeitando o seu filho, o seu desgosto, a sua tristeza por ver seu filho morto na cruz, ele rasgou o véu. Quando Deus rasgou o véu do templo, era como se ele estivesse rasgando suas próprias vestes, para mostrar seu luto, sua tristeza. Agora veja, Jacó depois se encontrou com o seu filho novamente, não foi? Sim. Lá no Egito. Para ele é como se o seu filho tivesse revivido dos mortos, não é verdade? E ali então José pode até cuidar dos seus irmãos no Egito, porque havia uma fome ali tremenda. Então José cuidou dos seus irmãos, enfim, tudo isso são tipos, meus irmãos. Verdade. Porque veja que quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, Deus ressuscitou o seu filho no terceiro dia. Amém. E quando quiseram tocar nele, disse: não me toque. E até tem uma mensagem que ele explica isso: não me toque, porque primeiro tem que ir ao meu Deus. Verdade. Mas diga aos meus discípulos, diga aos meus irmãos, que eu suba ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Mas enquanto ele não subisse, ninguém pôde tocar nele. Quando ele desceu do encontro que ele teve com Deus, então puderam tocar nele, porque ele já havia tido esse encontro. Mas por que era tão importante que ele tivesse esse encontro com Deus primeiro? Porque ele tinha que cobrir os tipos. Lembra que Jacó disse: eu quero que você volte e traga para mim sinais, provas de que os teus irmãos estão bem, estão sendo salvos. José não pôde fazer isso, mas ele pôde cuidar dos seus irmãos quando todos eles foram juntos com ele no Egito. Ok? Quando Deus acendeu o seu filho, ressuscitou o seu filho, ele foi até os santos dos santos. Ele apresentou lá para o Pai sinais, provas e garantias de que eu e você estávamos sãos e salvos. Amém. Ele apresentou sua própria vida, seu próprio sangue como sinal, como garantia. Aleluia. E agora ele mostrou: o véu está rasgado. Agora não há mais separação. Não há mais separação. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então, quando o Pai viu tudo isso e os sinais que ele demonstrou como uma garantia, cumprindo os tipos, cumprindo a lei, o Pai colocou o seu filho à sua destra e disse que colocaria todos os seus inimigos como escabelo dos seus pés. Amém. E não se esqueça que os pés fazem parte do corpo e você é corpo de Cristo. Amém. Então os inimigos também têm que estar debaixo dos teus pés. Amém. A morte já está debaixo dos teus pés. Amém. A enfermidade já está debaixo dos teus pés. O pecado, as acusações, as tentações, tudo isso já está debaixo dos teus pés. Porque agora você tem acesso ao Santo dos Santos. Glória a Deus. Porque o véu que te separava de você, Deus, foi rompido. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Agora o Branda vai nos dizer nas suas mensagens que aquele véu do templo e o próprio Cristo lá que foi pregado na cruz era um véu de Deus, não é isso? O Branda falava que o corpo de Cristo era um véu de Deus. E o Branda também nos ensina que antes que Deus assumisse aquele corpo de carne lá como seu véu, Deus usou a teofania de seu filho no passado também como seu véu. Era assim como ele explicava. E se ele disse isso, nós cremos e falamos a mesma coisa. Amém. Uma mensagem que fala isso. Mensagem do poderoso Deus desvelado perante nós. 29 de junho de 64. Aqui Mondana vai dizer: e enquanto encontrava-se sobre a rocha, Moisés o viu passar. Lembra que Deus disse que Moisés poderia ver Deus, mas só as costas dele, porque ninguém pode ver a face de Deus e viver. Verdade. Então Deus permitiu que Moisés visse as suas costas. Romano explica para nós o que Moisés estava vendo ali. Ele o viu passar, ele viu as costas dele e disse: parecia um homem, as costas de um homem. No entanto, ele não viu Deus. Não, ninguém pode ver Deus e morrer. Se Jesus fosse Deus e Moisés visse Deus, ele teria que morrer. Mas como Jesus não é Deus, ele pode ver as costas de Jesus e pode ainda viver. Mas eu estou só adiantando, porque foi isso que o Mano ensinou. O que ele viu ali, as costas daquele homem que ele viu, não eram as costas de Deus exatamente, mas as costas do seu filho. No entanto, ele não viu a Deus, ele somente viu o véu de Deus. Amém. A Bíblia disse: Deus nunca foi visto por alguém, mas o unigênito do Pai o fez conhecer.
assim que Moisés o viu velado como um homem. Glória a Deus. Então Deus estava usando um véu teofânico, porque uma mãe explica outra mensagem que aquilo era uma teofania. Deus sempre se velou, não é isso? Amém. Até que depois houve um momento em que Deus também começou a se velar nos seus próprios profetas. O humano ensinava assim: os profetas também eram Deus ali velado em carne humana, mas em uma medida. Os profetas, eles também eram chamados de deuses. O humano chamava de Deus, mas deuses com D minúsculo, porque eles tinham ali a palavra para o seu dia. Mas até que um momento, então, na plenitude dos tempos, vem o Filho unigênito, Glória a Deus. o primogênito da criação, agora também em carne humana. E Deus passa a habitar também agora neste Filho. Não contente de usar apenas a sua teofania como o seu véu, agora desse Filho, em um corpo de carne humana, Deus se vela também neste corpo. Então o que você tem naquele corpo ali é Deus velado em carne humana. É assim como eu ensinava. Mensagem O Estranho, 14 de julho de 64. Ouça a palavra que pregamos e a palavra que eu disse esta manhã. Deus escondido atrás de peles de texugo. Sim, o propiciatório estava coberto com véu, ninguém chegava a nada. Deus estava ali velado na lei. Isso era um tipo. Deus escondido atrás da pele de um homem. Estão vendo? Isso é o que ele fez. Quando Deus foi manifestado no mundo, ele estava escondido atrás de um véu, atrás de uma pele de um homem chamado Jesus. Amém. Ele foi velado e se escondeu atrás da pele de um homem chamado Moisés. Mas em Jesus foi em plenitude. E eles eram deuses, não deuses com D maiúsculo, mas eles eram Deus, o único Deus, simplesmente mudando sua máscara, fazendo a mesma coisa cada vez, trazendo esta palavra. Veja, Deus fez daquela forma. Ele sabe que o homem tem que ver alguma coisa. Existe em cada um de nós nascidos no mundo. Então veja, o Mário que está explicando para você que o corpo do seu filho, aquele mesmo corpo que morreu na cruz, era também o véu de Deus que se rasgou. Então aquele corpo que foi partido na cruz, que tipifica também um véu sendo ali rasgado, tipifica também Deus sendo desvelado de uma vez por todas, para mim e para você. Glória a Deus. O Romano fala isso numa outra mensagem que eu quero ler aqui. Mensagem do desvelar de Deus, do dia 14 de julho de 64. Aqui vai dizer: Deus velado na forma de um homem, escondia a si mesmo deles. Eles podiam ver somente um homem, mas aqueles predestinados, os eleitos, os escolhidos, viram a Deus. Os que não foram eleitos, os que não foram ordenados, viram apenas um taumaturgo, um fazedor de milagres, um homem comum. Mas aqueles que eram eleitos, eles estão vendo que era Deus em carne humana que estava ali. Amém. Deus, filho do homem. Ok. Um viu um homem e outro viu Deus. Vê? E isto era Deus velado em um ser humano, tornando ambos corretamente. Mas a sua fé está no que você não vê. Amém. Você o crê de qualquer modo? Verdade. Deus velado em um ser humano. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu, e o véu foi rasgado. Veja, para que Deus pudesse ser manifestado. Amém. No Antigo Testamento, Deus estava escondido, quando ele estava em seu lugar de misericórdia, no lugar de misericórdia, separado por um véu, no Antigo Testamento. Deus estava em seu templo, mas as pessoas viam e adoravam assim. Mas recordem, lá havia um véu, amém, que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava lá, não podiam vê-lo. Aquela coluna de fogo nunca apareceu mais lá. Você observou? Deus estava velado. Amém. Graças a Deus. Amém. Então o Romano explica que pela lei ali o véu estava cobrindo os olhos de todos do propiciatório, porque o propiciatório estava lá dentro do Santo dos Santos. Mas agora o que aconteceu ali na cruz? O propiciatório verdadeiro, que é Cristo, porque ele é a nossa expiação, né? Foi lá pendurado na cruz do madeiro, e o véu que cegava, que tapava, foi rasgado.
Então agora o que está dizendo aqui com isso? A propiciação vai estar disponível a todos, não somente ali para Israel, mas também para todos os gentios, para todas as nações, para todos aqueles que reconhecessem Deus ali velado naquela carne. Amém. Então o Brando explica para você que lá na lei, quem entrasse no Santo dos Santos morreria. Quem desejasse ter experiência, estar na presença de Deus, face a face com Deus, ao entrar no Santo dos Santos, que não fosse um sacerdote, morreria. Mas hoje, quando o véu se rasgou, tudo se inverteu. Agora, se você ficar de fora, então você perecerá. Antes na lei era morte entrar dentro, agora a Bíblia diz, é morte você ficar de fora disso. Agora, se você quer entrar na presença de Deus, se você quer estar face a face com Ele, agora você vai ter que entrar no Santo dos Santos. Você vai ter que aceitar a propiciação. Amém? Amém. Mensagem poderoso, Deus desvelado perante nós. Sabe, no Antigo Testamento, entrar na parte de trás daquela pele era morte. Agora, ficar afastado da parte de trás é morte. Agora, se você ficar longe disso, você vai perecer. Naquele tempo, entrar na glória dele era morte. Agora, ficar afastado da glória dele é morte. Isso aconteceu, claro, ao rasgar-se o véu no Calvário. Aquele véu que foi rasgado tirou aquela separação que havia entre o homem, o pecador, e Deus. E agora, com o véu rasgado, você pode entrar no Santo dos Santos. Glória a Deus. Quando o véu se rasgou, o antigo véu, agora, ficar fora da presença dele é morte. Naquele tempo, entrar na presença dele era morte. Está vendo? Mas agora tudo se inverteu. Muda de cá e para lá. E é preciso encontrar-se a Escritura para ver em que dia estamos vivendo. Agora, o véu rasgou-se no Calvário. O propiciatório ficou plenamente visível. Aqui o Romanos está dizendo que aquele que foi pregado na cruz era o véu de Deus, mas era também ao mesmo tempo propiciatório. Ok? Ficou plenamente visível, mas o que aconteceu? Estava dependurado no Calvário, pingando sangue. Como tinham tirado sangue ano após ano na limpeza do santuário, e ao borrifar o propiciatório, aí Deus, com seu grande e poderoso golpe de poder relampejante, partiu o antigo véu de pele de texugo de cima a baixo. Mamãe sempre insistia de dizer o que a Escritura dizia, de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Que é para provar que não foi uma obra feita por uma humana. Correto. 18 metros de altura, nenhum homem alcançava lá. Por que foi de cima a baixo? Porque foi algo sobrenatural, foi Deus mesmo, foram as mãos de Deus que rasgou aquele véu lá de 12 centímetros de espessura, que era o tipo da dor, do sofrimento que Deus estava sentindo por ver o seu filho ali perecer. E aqui uma ao mesmo tempo vai dizer para você que era Deus ali pendurado, morto na cruz, ele entregando a si mesmo para se fazer homem. Mas como? De que maneira? Por representação, porque Deus não pode morrer, você não pode matar Deus, não é isso? Ficou plenamente visível. Aí Deus, o seu grande e poderoso golpe de poder relampejante, estou repetindo, partiu o antigo véu de pele de texugo de cima a baixo, e o propiciatório ficou plenamente visível. Agora você tem acesso ao propiciatório. Ok. O cordeiro, verdadeiramente genuíno de Deus, dependurado, bem à vista o Calvário, o verdadeiro propiciatório. Então o propiciatório da lei era apenas um tipo, uma sombra. Ali na cruz você tem o verdadeiro propiciatório. Quando Deus havia pagado o preço, Ele próprio, e tornou-se um de nós, e manifestou-se como homem para se familiarizar conosco e para nós nos familiarizarmos com Ele. O propiciatório estava plenamente visível a todo o Israel naquele dia da expiação. Na verdade era a véspera de Páscoa, né? Mas ele disse que também expiação, porque ali era uma expiação sendo provida não apenas a Israel, mas a todas as nações. Ok. Mas, ai das tradições dos pais da igreja, daquele dia, que tinham, pelas suas tradições, tinham velado do povo o verdadeiro propiciatório. Ou seja,
Os representantes da lei naquele dia, os representantes da cadeira de Moisés, não estavam reconhecendo que Jesus ali era o propiciatório, as escrituras se cumpriam. Então eles tentaram ainda velar aquele propiciatório para Israel. O véu estava ali escancarado, rasgado, aberto, o propiciatório estava visível, os profetas estavam à mostra, mas havia ali agricultores, havia ali estudiosos, mestres, pregadores, tentando ainda com o véu cobrir o propiciatório. E uma humana disse, ai daqueles dias, eu digo ai pelos dias de hoje. Porque talvez dentro dessa mensagem você tem início tentando de alguma forma velar o propiciatório, dizendo, não existe mais propiciação, não existe mais sangue, não existe misericórdia. Estão tentando outra vez velar o propiciatório para o povo de Deus. Como fizeram lá, os mesmos que crucificaram Cristo estão crucificando outra vez, velando o propiciatório para o povo de Deus. E se a Escritura lhes tivesse sido ensinada, eles teriam visto o propiciatório. Esses que dizem que o sangue acabou, que não tem mais propiciação, porque não tem mais propiciatório, se a revelação fosse entregue a eles, eles reconheceriam que ainda há sangue sim, ainda há misericórdia sim. Ele está lá como sumo sacerdote. Amém. Como Moisés disse aqui, até hoje estão velados. Infelizmente, até hoje, para alguns, ainda continua velado. Ainda está sobre o coração deles. Eles não veem, mas Ele era Deus, o sofrimento e a expiação. Ele foi o genuíno propiciatório que se encontrava plenamente visível. Amém. Graças a Deus. Então, só para encerrar aqui essa parte, o irmão vai dizer aqui mais uma vez para o seu irmão, eu mesmo, desvelar de Deus. Ele vai falar aqui que Deus está rompendo as tradições. Com a sua palavra, com a sua doutrina, como Ele fez no passado, Ele está fazendo hoje. Porque Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje eternamente. Amém. Desvelar de Deus. E desde que o homem fosse além do véu, a morte era instantânea. Se alguém entrasse lá no Santo dos Santos, morreria. Mas hoje tudo se inverteu. Verdade. Agora é morte se não passar por ele. Amém? Amém. Se você não puder romper aquele véu de tradição, romper através daquela parede de iluminação para ver a Deus e seu poder, é morte. Então toda tradição que tem cegado os filhos, todo tipo de tradição, todo tipo de doutrina que é contra a Escritura, isso vela e separa eles de Deus. Aqui uma banda diz, você tem que se separar de todas as tradições dos homens, de todo o ensino do homem, todo o véu do homem, se você quer ter acesso ao Santo dos Santos. Ok. Glória a Deus. Depois ele diz, onde era morte entrar, agora é morte ficar do lado de fora. E como é triste saber que alguns, por tradições, estão ficando do lado de fora. Todo lugar de misericórdia está às vistas. Qualquer pessoa pode vê-lo. O véu está rasgado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Todo lugar de misericórdia está às vistas. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós possamos aqui nos mantermos fiéis à sua palavra, não tradições. Amém. E todo o véu de tradição que seja rasgado esta noite. Amém. Pensamento próprio, interpretação própria, tudo isso tem que morrer. Aleluia. Amém? Amém. Graças a Deus. Você coloca de pé, queridos. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse tema. Amanhã não, no culto de domingo. Amém? Amém. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus amoroso e meu Deus, agradecemos, Senhor, por esse momento, tanto que tivemos aqui para meditar na Tua palavra. Nós cremos, Senhor, no que o Teu profeta nos ensinou, de que o véu foi rasgado. E aquele véu criava na lei uma separação. Ninguém tinha acesso ao propiciatório, ninguém tinha acesso à Tua presença. E se alguém tentasse entrar lá, morria. Mas agora o Teu profeta disse, o véu foi rasgado, agora nós temos acesso. O propiciatório está livre. Não há mais véu de tradição de homem para cobrir isso de nós. Porém agora, Senhor, nós temos que entrar. Se alguém ficar de fora, morrerá, diz o Teu profeta. Então nós temos, Senhor, ajude-nos a cada um de nós aqui, a cada filho Teu, Senhor, a cada filha Sua, que eles possam com o sangue ser aplicado em suas vidas. Amém. Que é o sangue da nova aliança, que é o sinal, que através desse sinal, que através desse sangue, eles tenham agora acesso ao Santo dos Santos. Receba aqui a adoração dos teus filhos, Pai. Receba aqui, Senhor, a adoração daqueles que estão aqui, crendo que foram restaurados, renovados, transformados. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ajude-nos a considerar essa palavra, Senhor. Que este véu seja totalmente rasgado, Senhor. Se tem alguém aflito aqui, que encontre a solução para o seu problema. Se tem algum problema na sua família, Senhor, que Tu possa visitar agora este lar, Senhor. Nós intercedemos agora em favor das famílias. Meu Senhor, que o véu também seja rasgado dessas casas, desses lares,
Que o teu santo, nobre Espírito possa estar lá agora, Senhor. Que a tua glória esteja nesses lares, nessas casas. Que aquela separação que há entre ti e eles seja desfeita, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entrar no Santo dos Santos. Nós tomamos agora a posse dessa promessa que é nossa. Aleluia. Nós, como filhos de Abraão, como herdeiros de Abraão, podemos chamar a existência coisas que não existem. E como Abraão ficou face a face contigo lá, Senhor, hoje a tua noiva também pode ficar. Amém. O véu foi rasgado, a propiciação está visível. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Ajude-nos, Senhor, a ficarmos sempre nessa presença. E ajude-nos também, Senhor, a não fazermos nada, a não dizermos nada, a não pensarmos nada que possa quebrar essa união que temos contigo. Amém. É o que nós te pedimos, Senhor. Ajude o teu povo. No nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Antes de encerrarmos o culto, vamos cantar mais um hino. Eu separei um aqui, acho que é o 98. Se você tem o seu inário. Cristo comandante. Amém. Se o véu foi rasgado e agora nós temos acesso ao Santo dos Santos, quem é que nos conduz em tudo isso? É o nosso Cristo, nosso comandante, nosso general. Amém? Amém. Cristo comandante sempre. Conhece ele, né? Todos? Amém. 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 Cristo comandante sempre nos será, na beleza santa frente marchará, nunca suas hostes abandonará, seguiremos até o fim, sempre avante, mano general. Sempre avante, guerra proclamar, firmes fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Glorioso vamos defender, as inimigas sempre combater, nosso general, o mundo de vencer, seguiremos a Jesus, sempre avante, nosso general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Na feroz batalha temos proteção, e ao final em coro junto à multidão, declaremos todos a real canção, quando nós chegarmos lá. Sempre avante, mano general, sempre avante, guerra contra o mal, firmes fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Firmes fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Amém. Amado Pai Celestial, te agradecemos por esse culto, por essa manhã. Que agora pedimos, Senhor, imensamente a tua proteção nesse instante, para que tu leve a casa, cada filho teu que está aqui, Senhor, leve paz, leve segurança, que os teus anjos guerreiros guarde a sua entrada, guarde a sua saúde, Senhor, e que amanhã possamos ter uma outra reunião com a tua presença, na casa do irmão Vicente, Senhor, e também no dia de domingo estaremos aqui, desejosos de estar aqui, mais uma vez, por ouvir a tua palavra, Senhor, pedimos para que tu esteja aqui também conosco, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco. Amém. Deus abençoe.
E aos irmãos que nos acompanharam até agora pela internet, recebam mais uma vez nossa oração. E aguardamos os irmãos para a nossa próxima transmissão no culto de domingo, a partir das 18 horas. Deus abençoe. Amém. Minha alma morreria.